Nós te agradecemos nessa tarde, estar na tua presença, glorioso e eterno Deus, porque o teu Espírito habita em nosso espírito, por isso a presença do teu Espírito, vive em nosso corpo. Nós reinamos em vida e em perfeita vitória. Senhor, nos dá entendimento, sabedoria da tua palavra para entender cada vez mais essa graça maravilhosa, esse tema, meu Pai, dessa tarde. Meu Deus, a tua igreja está aqui para te adorar, que o corpo de Cristo fez a igreja é templo e morada do teu Espírito. Muito obrigado nessa tarde, nos enche de tanta sabedoria para o povo entender. Pessoal, o povo do canal, o povo que está aqui para te adorar, que está aqui reunido, em nome de Jesus Cristo, o nosso Criador. Muito obrigado, amém e amém. Amém, irmãos? Graça e paz dos irmãos aqui, amém? Amém. Graças e paz aí os irmãos do canal Antônio Oliveira 080, Não deixa de deixar o seu like aí no canal, Inscrever no canal Antônio Oliveira 080, Comentar, Deixa o seu like, irmão. Não deixa de deixar o seu like, deixa o seu like no canal para o canal expandir, para que o canal seja sempre estar reforçado, com o seu like e você enviando para quem precisa entender a graça. Hoje o tema da mensagem: por que o julgamento foi para o judeu? É isso, irmão Ademilton? O tema é esse? Isso. Por que o julgamento foi para o judeu? Nós sabemos que o judeu, Jesus veio para quem, irmão? Veio para o judeu e o seu não receberam. Mas todo aquele que receberam se tornaram o que, filho? 1 João, capítulo de número 1, versículo 11 e 12. Nós vamos ler lá primeiro, para entrar nesse tema. Por que o julgamento foi para o judeu? Nós vamos entender isso aqui agora, nesse trabalho que é um trabalho maravilhoso. O trabalho da graça deixa nossa mente totalmente ligada em Cristo, que é o nosso Criador, porque Ele reina em nós reinamos em vida em perfeita vitória, e essa é a razão de estarmos aqui reunidos, na presença do Pai espiritual. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, irmão, o tema é: por que o julgamento foi para o judeu e não para o gentil? Nós sabemos que Deus, Ele sempre teve plano, desde antes da criação do mundo, desde antes que Ele criou os espíritos, predestinados, os espíritos, todos os espíritos pertencem a Deus, e os espíritos são os filhos, e os filhos, tem um pai que se chama o Criador, e nós que somos espíritos estamos aqui revestidos de carne, passando uma geração. Cada um do ser humano tem a sua geração para passar aqui na terra, Eclesiastes 4, geração vem, geração vai, e a terra permanece para sempre. Então todas as gerações, ela vem e vai, e a terra permanece para sempre, e Deus continua sempre eterno, Nós sabemos, irmão, que o judeu existia sempre a profecia em que Jesus vinha para salvar o povo judeu, irmão, da maldição. O povo judeu, eles estavam debaixo de maldição, vivendo uma maldição intensa. Todo aquele que era residente em Israel tinha que obedecer à lei. A lei em Israel era muito rigorosa. A Bíblia registra um homem só que obedeceu à lei, Jesus Cristo, porque ele era o próprio Deus. Ele se revestiu de carne, formou carne em Jerusalém, coabitou com os homens, o filho do homem, que era o codinome de Jesus de Nazaré. Ele foi pregador da circuncisão, Romanos 15, 8, segundo Paulo escreveu, ele foi pregador da circuncisão, judeu, ele nasceu em Belém da Judéia, e Jesus era judeu. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Mas por que o julgamento veio para o judeu? Nós vamos entender isso agora, irmão. Os irmãos que têm Bíblia aí, abrem em João, capítulo de número 1, versículo 11 e 12. Amém, querido? Versículo 11 e 12 de João, capítulo de número 1. Quem achou pode ler bem alto aí, irmãos. Vamos entender. Veio para os que eras... É isso aí, João 1, isso, 11, 12. Isso mesmo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe direito de se tornarem filhos de Deus. Tá vendo, irmão? Todo aquele ele veio para o que era o seu e o seu não receberam. Quem é que não recebeu Jesus de Nazaré? Os judeus não receberam. Até hoje em Israel há um conflito, irmão, entre Palestina e Israel, entre judeu, entre aquelas pessoas, fariseus, saduceus, aquela briga ali entre palestinos e Israel. Por quê? Por causa do judaísmo. O judaísmo em Israel, ele é muito grande. O judaísmo não creu no Criador, irmão, não crê em Cristo. Tanto que o Corão não tem o Novo Testamento, que são as cartas de Paulo, irmão. Não existe lá em Israel o Novo Testamento, você sabia, Laudelino? Não existe as cartas de Paulo, porque eles não criam nesse Jesus. O judeu não crê, porque eles estão esperando o Messias vir ainda, o judeu, né? Tanto que o julgamento já veio para o judeu. Mas por que o julgamento veio para o judeu? Porque eles não obedeceram a Deus, irmão. Os judeus foram um povo mais desobediente na face da terra, foi o judeu. Porque eles estavam se baseados em rabinos, em as suas tradições. Por quê? Porque eles não obedeciam, né, a Cristo, o Criador. Vamos lá para capítulo 15 de Mateus, irmão. Capítulo 15 de Mateus. Vamos ver por que o judeu não obedecia. E a adoração a ídolos foi através de judeu também. Sim, sim. Tem tanta coisa, irmão. Num vídeo só não dá para você falar sobre isso aí. Porque é muita coisa sobre o judeu. Vamos lá, capítulo 15 de Mateus, irmão. Os irmãos aí que achou, pode ler aí, versículo 1 em diante. Vamos entender. Então alguns dos fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos seus líderes religiosos? Pois não os lavam as mãos antes de comer. Pode continuar. Respondeu Jesus: é porque vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês. Parou, até aí. Por que o julgamento veio para o judeu? Porque o judeu estava implantado e baseado, o que, irmão? Em tradições, irmãos. O judeu, ele servia os seus mestres, os seus rabinos, baseado em quê? Em tradições. As tradições, irmão, elimina, cauteriza a mente do ser humano e faz com que ele se afaste do Criador. O judeu foi assim, o julgamento, por isso que o julgamento foi para o judeu. Porque as tradições do judeu separava o judeu de Deus. Porque eles não obedeciam o mandamento. Você lembra quando o próprio Moisés subiu ao Monte Sinai? Deus escreve as duas tábuas, entrega a Moisés. Quando Moisés vai descendo lá, já estava um bezerro de ouro, né? Lá embaixo, né? Para adorar o bezerro de ouro. E Moisés vindo do Monte Sinai, Moisés fica 40 dias e 40 noites lá. Quando ele já desce, né? E já topa o povo querendo adorar um bezerro de ouro. Com a impaciência de Moisés, que durou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, e ele desce com as tábuas. Moisés fica nervoso, quer as tábuas. Então, irmão, o judeu, eles obedeciam às tradições religiosas da sua era cristã. O judeu era muito desobediente, mas precisava vir o quê? O julgamento para o judeu. Mas o que Deus tinha com o judeu? Irmão, a misericórdia de Deus, no Salmo de número 100, diz lá que a misericórdia de Deus estende de geração a geração. Salmo de número 100. A misericórdia do Senhor estende de geração em geração. Está lá no Salmo 100. Por quê? Porque Deus, Ele é Pai, irmão. Deus não quer que os filhos se percam. Muitos judeus estavam se perdendo, né, no entendimento, por causa de quê? O irmão leu aqui das suas tradições, querendo forçar os discípulos de Cristo a obedecer os rabinos da era. Foi por isso que o próprio Criador, ele começa a implantar o juízo que viria mais para o futuro, para julgar o judeu, irmão. E esse julgamento do judeu, quando seria, irmão? Todos aqui conhecem essa passagem, que
próprio Cristo, quando ele ressuscita, né, o templo fica de pé 37 anos. Era uma profecia do próprio Criador, que sobe aos montes das oliveiras, olha para a cidade sentado no jumentinho, chora diante daquela profecia, porque o próprio Criador não queria ver a morte do judeu, não queria que o judeu morresse de uma maneira muito triste. Mas Cristo profetizou: olha, vem dias, né, que cercarão de trincheira de toda parte, e não ficará pedra sobre pedra, mesmo aquele que está reinando em ti aí dentro. Quer dizer, ele está falando do tempo. Lucas 19, 43 e 44. Então essa profecia foi baseada no julgamento do judeu. Amém, querido? Porque o gentil foi salvo o quê? Pela graça. Então o julgamento não era para o gentil, o julgamento era para quem? Para o judeu. Vamos lá para Gálatas 4:4, irmão? Vamos lá para Gálatas 4:4, versículo 4 e 5. Os irmãos muito conhecem esse versículo, mas nós estamos entrando num tema muito maravilhoso. Eu gosto muito desse tema. E esse tema, ele é baseado simplesmente no entendimento de Paulo. Paulo, quando Cristo ressuscita, Paulo sobe ao paraíso e Paulo traz esse entendimento, porque Paulo era judeu, converteu-se à igreja primitiva. Paulo também obedeceu o judaísmo, mas quando ele é arrebatado ao paraíso, Paulo já desce com a mente totalmente de Cristo para combater o judaísmo, porque Cristo já tinha tirado, né, todos os rudimentos do judaísmo na sua ressurreição. 100% eliminado, 100% estava ali, né, o próprio Criador tirando os rudimentos do judeu, porque consistia em ordenança, irmão. Era mandamento, consistia em ordenança. Efésios, né, capítulo de número 2, versículo 15 e 16, que os mandamentos consistia em ordenança. Então a ordenança, né, as tradições do judeu separava o judeu de Cristo. Eles não criam, irmão, nem em Cristo. Ele se formou, o próprio Criador, ele se formou carne em Jerusalém. Nunca existiu três deuses. Deus nunca foi três deuses. Simplesmente na era cristã, na era de Jerusalém, no nascimento de Jesus da carne, era profecia no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, no livro de Jeremias. Existia profecia para o revestimento de carne do Criador, que se revestiu de carne. Senão o homem não podia ver a face do Criador, mas viu a face do Criador revestido de carne, que estava no homem de Jesus de Nazaré, que era chamado do Filho do Homem, né? O próprio João 3,13 diz lá que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, o Filho do Homem. Então Jesus de Nazaré era chamado do Filho do Homem. No capítulo 24 de Mateus, né, lá no versículo 30 em diante, diz que o Filho do Homem viria julgar todas as tribos. Por quê? Porque o judeu não estava obedecendo. Mas por que o julgamento veio para o judeu? Lê Gálatas 4:4, versículo 5 aí, irmão. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebemos a adoção de filhos. Olha, irmão, no capítulo 1 de João, versículo 12, todos aqueles que receberam se tornaram filhos. Então, ele foi nascido debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei, para ser filho. Olha só o amor de Deus. E por isso que João 3,16 diz o que lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando isso para quem? Para o judeu. O gentil ia ser salvo pela graça. O judeu ia ser tirado de quê? Da maldição, irmão. Porque a lei era uma maldição. Você pode observar que a lei veio pela mão de Moisés, irmão. João 1,17. A lei foi dada por Moisés e a graça veio por quem? Jesus Cristo, a sua ressurreição. Então, queridos irmãos, por que o judeu, né, foram julgados? Por que o julgamento veio só para o judeu? Irmão, Cristo, perdão, irmão, estou tossindo. Isaías 26, versículo 4. Vamos ver o que está escrito lá, irmão. Isaías
26, versículo de número 4. Vamos ver. Vamos ver o que está escrito aí. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. Tá vendo? O Senhor é uma rocha eterna. Irmão, quando nós vemos essa profecia, e as profecias do livro de Isaías, né, você pode observar que Isaías 9:6 está escrito lá: o menino nos deu, o menino nasceu, e o principado estava sobre os seus ombros, né? Principado sobre os seus ombros. Então era uma profecia do nascimento de Jesus, né? Isaías 7,14, ele nascerá de uma virgem, né? Quem é essa virgem? Maria. Maria era a esposa de José, né? E José, né, era esposo de Maria, e Maria não tinha se deitado com José. Quando foi gerado o próprio Deus do ventre de Maria pelo Espírito Santo, sem se deitar com José. José vê Maria grávida, o seu ventre crescendo. A Bíblia diz que o José tentou deixar Maria aí secretamente. Apareceu um anjo do Senhor, né? Capítulo 2 de Mateus. Apareceu um anjo do Senhor, foi para José, e José: olha, José, não temas de deixar a tua companheira, porque está gerado nela do Espírito, né? José creu e ficou com Maria, e o filho nasceu. O filho nasceu para quê, irmão? Para resgatar o judeu que não cria, para julgar o judeu que estava nas suas tradições. O judeu era um povo incrédulo, que eles não criam no Criador. Veio para o que é seu, mas os seus não receberam. Irmão, então o judeu, ele era muito desobediente, mas muito desobediente ao próprio Criador, irmão. O que hoje interfere na vida do filho são as tradições, irmão. As tradições religiosas, ela tira totalmente o entendimento de Cristo na nossa mente. Eu falo porque eu era assim. Eu fui 20 anos assim. Eu estava agarrado em tradições. Nós outrora éramos judaizados por uma teologia, né, totalmente podre, né? Nós éramos judaizados por uma teologia totalmente rompida, de interesses próprios, financeiros, para tirar o nosso dinheiro por causa da teologia, para nos judaizar, para nós obedecer a lei de Moisés, porque nós estávamos casados com Cristo, estávamos nós se prostituindo com Moisés. A tendência não é essa. Nós somos casados com Cristo e temos que adorar a Cristo, temos que adorar o nosso Criador. Nós não podemos viver de tradições para se aproximar de Deus, porque aquele que adora a Deus, adore em espírito e em verdade. João 4:24, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é muito importante, irmão, nós entender isso aqui. Mas por que o julgamento veio para o judeu? Irmão, vamos lá para Daniel. Vamos lá para Daniel, capítulo de número 9, versículo 25 e 26. Daniel 9, versículo 25 e 26. Vamos entender desde Daniel esse julgamento. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido ou líder venha, haverá 7 semanas, e 62 semanas ela será reconstruída com ruas e muro, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante, que virá o fim. Virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, em desolações foram decretadas. Amém, queridos? Olha só, essa profecia de Daniel é endereçada ao templo de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Jesus, ele profetizou no capítulo 20
24 de Mateus, a partir do versículo 21. Que grande e terrível dia seria aquele dia do julgamento do judeu. O julgamento do judeu estava marcado, irmão, no horário de Deus. Não era o horário do homem, era no horário de Deus. Você pode observar que, olha o que o próprio Criador escreveu lá em Mateus 24, 36, irmão. O julgamento estava para acontecer para o judeu, porque o judeu estava se baseando em tradições. As tradições separavam o judeu de Deus, e Deus precisava julgar Israel através das suas tradições, porque as tradições separam o homem de Deus. Isso é muito importante nós entender isso, irmão. Porque todos que estão aqui hoje reunidos, glorificando, exaltando ao Criador, não temos rudimento. Estamos aqui por fé, por interesse entre a gente mesmo, não interesse de nada de ninguém, tirar dinheiro de ninguém, porque aqui está todos com a mente iluminada para adorar o Criador. Isso que é importante, irmão. Ninguém tira dinheiro de ninguém, ninguém traz dinheiro para pastor, ninguém traz dinheiro para líder. Aqui estamos reunidos na graça do Pai, né, em espírito e verdade. Ninguém é mais do que ninguém aqui. O único que depende de nós adorar aqui é Cristo, o nosso pastor. Ele é o sumo sacerdote real, o Cristo, o nosso Criador. Pode ler, irmão, o que achou aí? Quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Tá vendo, irmão? Comemos muito desse reggae, hein? Comemos muito desse reggae, hein? O dia ninguém sabe. Você pode observar aí, ó. Olha o entendimento. Lê de novo aí, irmão. Lê de novo aí. Lê de novo, vamos lá. Eu lembrei aqui agora. Eita, grossa. Lê de novo aí. Vamos ver o entendimento aí. É o 30 aí? 36. Né? 36, vamos lá. Quando o dia e a hora ninguém sabe. Ó, presta atenção. O dia, a hora, ninguém. Ninguém quer dizer o que, irmão? Ninguém. Ninguém. Continua. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Ó, parou. Nem o Filho. Isso quer dizer que Jesus, o Filho, não era Deus. O Filho era o que, irmão? O Filho era o que? Eu já ensinei isso aqui aos irmãos. Era a carne do Criador. Isso. O Filho era dado pela carne do Criador. Somente o Pai. Ué, então o Filho não era Deus, não. O escritor estava dizendo aí, irmão, que o próprio Criador tinha a carne que se chamava Filho. Nunca existiu três Deus. Então nem os anjos, nem o Filho. Ué, e o Filho do homem virá nas nuvens. Mas o Filho? Ué, isso é juízo nas nuvens, é o quê? Nuvem é o quê? Juízo, irmão. Então, continue, irmão, continue. Vai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Olha, entendeu, irmão? Assim também será na vinda do Filho do Homem. Todos aqui sabem que o Filho do Homem era um codinome de Jesus de Nazaré, irmão. O Filho do Homem era o próprio Jesus de Nazaré. E esse julgamento deveria vir para o judeu, não para o gentil. O interessante, abençoado, que quando o próprio Cristo ressuscita, o gentil não participava da lei. O gentil não tinha nada a ver com a lei, irmão. O gentil não sabia nem o que era a lei. Mas e por que o próprio Criador salvou o gentil pela graça? Ô irmão, isso é profecia. Isaías 49:6, Isaías 42:6, era profecia. O gentil ia ser salvo pela graça, né? Quer ver? Vai lá, irmão. Vai lá em João 1:16. Faz favor, irmão, aí, para nós entender. João 1:16. Leia aí o que está escrito aí, irmão. Todos os receberam da sua plenitude, graça sobre graça. Olha só, irmão, que maravilha. Então essa graça não era só para o gentil. O gentil ia ser salvo pela graça, mas o judeu que cria em Deus ia ser salvo também. Isso é receber também. Porque ele veio para quem? Para todos. Ele veio para todos. Mas por que os judeus não receberam? E o judeu tinha que ser julgado? Por causa da desobediência. As suas tradições separavam o judeu do Criador, irmão.
Isso que é importante você entender, porque da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Então, irmãos, o judeu precisava ser julgado por causa da sua desobediência. Mas, irmão Eliomar, ministro Eliomar, e então nos dias de hoje, o povo que está nas tradições não vão ser julgados? Não, irmão. Aquele que está nas suas tradições hoje só faz papel de bobalhão mesmo. Escravo de homens. Escravo de homens. Quer ver o que está escrito lá? Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 7, 23. Vamos ver o que está escrito lá? 1 Coríntios 7, 23. Esse tema ele é muito extenso, irmão. É muito grande. Tem que ter uns 3, 4 vídeos para falar sobre o judeu. Porque é muito grande, a Bíblia é muito grande. Hoje só estou dando uma pincelada aí no tema do irmão. Vai. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se torne escravos de homem. Tá vendo aí, irmão? Quer ver? Vai lá para 1 Coríntios 6, 20. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 20. Vamos entender sobre esse preço aí, para não ser escravo de homem. Porque o judeu que obedecia aos rabinos era escravo de homem. Paulo era escravo de quem? Dos rabinos. Paulo estudou aos pés de capítulo 22 de Atos, aos pés de quem, irmão? Gamaliel. Vamos lá, leia. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Tá vendo? Alto preço. Que preço é esse? Preço de sangue, irmão. Existe, irmão, quando você perdão, quando você ganha um presente, você pode dar esse presente para outra pessoa, irmão? Você pode dar? Fora de ética, né, essa ideia? Essa ideia, né? Você ganha um presente, ele é o quê? Seu, irmão. Exclusivamente para você, para mim. Quem dá um presente, você não pode dar esse presente para outra pessoa. Então o presente de Deus, derramado ali o seu sangue carmesim para salvar, foi o maior presente que Deus fez na terra, foi o seu sangue derramado, o maior presente e um bom preço. Preço de quê, irmão? De sangue. Para salvar quem? O desobediente judeu, o judaizante, para ele ter direito à vida eterna. Olha o amor de Deus. Irmão Leomar, aí os bonitos pastores hoje quer que você pague o preço, mas o preço já foi pago. Colossenses 2:14. O preço foi pago, bem pago, viu, irmão? E bem pago. Quer ver? Agora me veio fresquinho, ele falou ali do preço pago. Vamos lá para Hebreus 10:8. Hebreu 10:8, vamos entender. Hoje o tema é por que o julgamento veio para o judeu? E nós estamos entendendo esse julgamento, o porquê. O judeu foi julgado pelas suas tradições. E era profecia julgar todo aquele que não obedecia a Deus, irmão. Deus, a sua misericórdia, estendia de geração em geração no Salmo 100, e a sua misericórdia permanece até hoje, porque se Deus fosse julgar o homem pelas suas tradições, 99,9% da população era castigado pelo Criador hoje por causa de tradições. Principalmente aquele que adora a mamão, né? Não é mamão não, irmão Laudelino. É mamão. Mamão quer dizer dinheiro. Pessoas que está adorando ao homem, está adorando ao dinheiro, né? É por isso que em Mateus 6:24, Jesus falou, só existe 2 senhores, né? O Criador e Mamão. Mamão é o que? Dinheiro, money, carvão. Então só existe 2 senhores, o Criador e o Mamão. Quem achou pode ler, irmão. Quando Cristo disse, não quiseste sacrifício nem ofertas, não te agradam as ofertas de animais queimados sobre o altar, nem sacrifício para perdoar pecados. E ele se referia-se à oferta exigida pela lei. Olha aí, tá vendo, irmão? Por que o judeu foi julgado? Por causa dos seus sacrifícios, as suas tradições, irmão. As suas tradições separavam o judeu do Criador, por causa das tradições. Vamos lá para capítulo 23 de Mateus, irmão. Capítulo 23 de Mateus, versículo 1 em diante. Quem achou aí, lê. Faça favor aí, em nome do nosso Criador.
Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, aos mestres da lei, presta atenção, irmão. E os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe disserem, mas não faça o que eles fazem, pois não pratica o que pregam. Perdão, irmão, estou tossindo aí, perdoa os inscritos do canal. Hoje eu estou bastante gripado aí. Trazendo para os dias de hoje, os rabinos da era cristã de hoje, né? Que são a teologia. Quem são esses rabinos da era cristã de hoje? Aquele que prega a lei de Moisés. Eles desobedecem a Deus. Tem julgamento para eles, irmão? Não. O julgamento não é para essa geração. O julgamento foi para a lei. O julgamento foi para o judeu da lei, da era cristã, há mais de 2000 anos atrás. Olha o nosso entendimento hoje, irmão. Irmão Extra. Olha o entendimento do irmão Ademilton. Olha o entendimento. O julgamento foi para mais de 2000 anos atrás. E o povo aí, os mestres da lei, estão querendo esse julgamento para hoje. Não vão conseguir, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel. Ele tratou com a sua palavra com o judeu. Eu não era nascido, você não era nascido, vocês do canal não eram nascidos, o Brasil não existia há mais de 2000 anos atrás. Então o julgamento não foi para nós, o julgamento não será para nós. O julgamento foi para o judeu que desobedeceu. As tradições do judeu separava eles de Deus, separava simplesmente eles de Deus, né, irmão? Era muita tradição. Você vê, até por lavar as mãos, cobrando aos seus discípulos, cobrando os discípulos do Criador. Olha os teus discípulos, olha os teus discípulos, olha os teus discípulos. Vamos ver o próprio Jesus falou lá em Marcos 2,18, irmão. É Marcos 2,18. Vamos ver o que está escrito lá. Marcos 2,18. Os discípulos de Jesus e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Continua. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com ele? Não podem enquanto o tem consigo. Tá vendo? Então o judeu querendo obrigar os discípulos de Jesus a o quê? Jejuar. Mas Jesus deu uma resposta: mas não, eles precisam jejuar não, o mestre está aqui, eu jejuo por ele, o meu corpo é o jejum por eles. Eu estou aqui, o mestre deles. Entendeu, irmão? Olha o entendimento, que gostoso que é você entender isso, irmão. Isso é maravilhoso demais. Então eles queriam implantar o judaísmo nos próprios discípulos do Criador. Jesus chama os 12 discípulos e querendo implantar, né, as tradições nos próprios discípulos apóstolos de Cristo. Então, irmão, o judeu tinha que ser julgado. Irmão Leomar, e qual era o julgamento do judeu? O julgamento do judeu, ele precisava ser efetuado, ser feito, porque Deus, ele é fiel na tua palavra. Vamos lá entender Romanos capítulo de número 4, versículo 14 e 15, irmão. Romanos 4, versículo 14 e 15. Vamos entender isso aí. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a vossa fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Olha, Paulo, o entendimento de Paulo. Cristo tinha tirado a lei. Irmãos, é muito importante nós entendermos a ressurreição de Cristo. Porque depois da ressurreição de Cristo só ficou 4 apóstolos, irmão. Pelo menos a Bíblia diz, 4 apóstolos. Quem é? Pedro,
João e quem? E Paulo. Paulo também estava vivendo a lei. Paulo também estava esperando o julgamento do judeu. Paulo pregava que o judeu ia ser julgado, né? Paulo pregava para o gentio ter paciência, espera com paciência, né? Vamos orar, irmão, esperando o julgamento, a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele há de julgar. E julgou, irmãos, julgou o judeu. A Bíblia relata que houve julgamento. Se o julgamento fosse hoje, tinha que ter o templo de Salomão de pé, irmão. Você já imaginou? Você pregando heresia aí para mais de 90 milhões de pessoas, pregando heresias, dizendo que vai haver um julgamento. Para haver julgamento, o templo tem que estar de pé. O que é que está de pé lá em Jerusalém? A doma da rocha dos judeus, no lugar do templo que caiu na era 70 da era cristã. E Paulo escreveu isso. E Paulo escreveu isso. Vamos ver lá 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 4. Vamos lá, irmão. Vamos lá entender. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 4. Vamos E esse entender. se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, programando que Ele mesmo é Deus. Tá vendo, irmão? O santuário estava de pé. Vamos entender de novo. Vamos lá, Hebreus 8:13. Vamos entender esse julgamento quando seria. Vamos lá. Vamos entender por que os judeus foram julgados. Por que os judeus seriam julgados? Chamado a nova está a aliança, e ele tornou a antiquada a primeira, e o que se torna antiquada envelhecido está a ponto de desaparecer. Tá vendo? O julgamento estava por vir, o templo ainda estava de pé, a lei estava em vigor. Então, irmão, é muito importante nós entendermos isso daí. O templo estava de pé na era cristã. O julgamento, Paulo pregava: olha, gentil, né? Gentil, vocês vão ser julgados. Por que os gentios, irmão, eles se alegraram naquela era? Porque eles foram salvos pela graça. E Paulo contagia essa alegria. Quer ver? Vamos entender. Atos capítulo 13. Atos 13, 46, 47 e 48. Olha a alegria do judeu quando Paulo começou a pregar a graça. Por quê? Porque além deles estar esperando o julgamento, Paulo pregava a graça ao gentio. E isso era muito importante, irmão. Vamos ler. Então Paulo e Barnabé lhes responderam: corajosamente era necessário anunciar primeiro a vocês e a palavra de Deus, uma vez que rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios. Continua. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Continua. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se. Parou. O gentio, o que, irmão? Alegrado. Estava alegrado. Ele estava alegre no julgamento que estava por vir. Sabe por quê? Porque eles não participavam da lei. O gentio não participava da lei. Está escrito só onde? Vamos ler, né? Efésios 2, versículo 10 e diante. Vamos ler. Vamos entender isso aí. O gentio não participava da lei. Paulo anunciava o julgamento do judeu, mas os gentios se alegraram com a graça de Deus. Foram salvos pela graça de Deus. Vamos entender. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nos praticássemos. Praticássemos. Isso aí? Continua. Portanto, lembre-se
de que interiormente vocês eram gentios, por nascido e chamado incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus. Parou aí. Separado da comunidade de Israel, separadas das alianças, sem esperança e sem Deus. Por que o gentil se alegraram? Porque eles foram salvos pela graça, mesmo no julgamento que Paulo pregava. Ora, o julgamento está por vir. O Filho do Homem, o Senhor, né? O Senhor vai vir, né? Jesus Cristo vai julgar o judeu. Nós temos que aguardar, nós temos que esperar. Nós sabíamos, irmãos, que o templo, enquanto estava de pé, havia a transição entre a lei e graça. O sacerdote levítico ainda entrava no templo para apresentar sacrifício. Foi como se Cristo tivesse ressuscitado, porque veio para o seu não receberam. Quem é que transpassou Jesus? Foi quem? Foi o gentil ou foi o judeu? Foi o judeu, irmão. O judeu que ultrapassaram Jesus ali com aquela espada, ao ponto de sair até água, todo o sangue já tinha saído. Então o judeu era o quê? Eles eram incrédulos. O judeu era desobediente. Por quê? Por causa das suas tradições, separava de Deus. Mas Deus, na tua misericórdia, né? Nós sabemos que Paulo, quando ele escreve, vamos ler, irmão, Romanos 6,14. Romanos, capítulo de número 6, 14. Vamos entender isso aí. Nós temos que entender o julgamento desse judeu. O julgamento terrível aquele dia, irmão. Romanos 4. 6,14. Vamos entender o porquê que o gentil foram beneficiado, havendo de julgar o judeu. O porquê. Vamos lá? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Está vendo, irmão? Cristo tinha tirado a lei 100%. Mas por que a lei vigorava ainda? Por que a lei estava presente ainda? Por causa da desobediência do judeu que não cria no Criador. Cria nas suas tradições, como o irmão leu aí. Isso é muito importante, né? Eles estavam, irmão, oferecendo sacrifício. Olha o sacrifício deles lá, vamos lá. Mateus 23, 23. Nós já estamos terminando, irmão. Mateus 23, 23. Vamos entender isso aí. Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquela. Tá vendo, irmão? Olha o que os fariseus praticavam. Eles davam o dízimo do endro, do cominho, né? Praticavam a justiça, mas ele não obedecia a lei, irmão. Quem é que obedeceu a lei em Israel? Jesus Cristo. Ninguém obedeceu a lei. Mas por que então que eles batizavam nas águas, irmão? Para tirar, Pedro falou em Atos 2,38, né? Arrependei-vos, seis batizado. olha o que Pedro falou lá. Pedro estava certo o que ele estava falando? Vamos ler. Atos 2, 37 e 38. Atos 2, 37 e 38. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependem-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Parou, irmão. Tá vendo? Cristo já tinha ressuscitado. Pedro não entendia o que era pecado. olha o entendimento aí, irmão. Quer dizer, arrependa-se
E seja batizado para perdão de quê? Pecado. Cristo já tinha tirado o pecado. Mas por que Pedro não entendia isso? Porque Pedro não foi no paraíso. Lembra de Romanos 6,14? Olha, vocês não estão debaixo da lei. Isso aí. Mas debaixo da graça. A graça. Isso é importante, irmão, nós entender isso aí. Agora vamos lá para Gálatas. Vamos entender para nós terminar. Gálatas 3, versículo 10 até o 13. Por que Cristo veio julgar o judeu? Por que o julgamento foi para o judeu? Vamos lá. Já que os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição. Parou. Quer dizer, quem estava debaixo da lei era quem? Os judeus. Estava de quê? Debaixo de quê? Maldição. Continua, irmão. Pois está escrito: maldito é todo aquele que não persiste e praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Continua. Evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito é todo aquele que se for pendurado num madeiro. Quer dizer, Cristo se fez maldito, maldição para salvar quem, irmão? O judeu da maldição da lei. Nossa, irmão, que amor. Com todos os rudimentos, com todas as tradições, né? Jesus, ele usou Paulo, e Paulo escreve aos Hebreus, capítulo de número 6, ele diz lá: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo as obras mortas de arrependimento e de fé em Deus. A doutrina dos batismos, da ressurreição dos mortos, né? Do juízo eterno, da imposição de mão. Olha só, olha a lista. Era muitos rudimentos, irmão. O judeu estava implantado e desobedecendo a Deus por causa dos rudimentos. Mas mesmo assim, Cristo se fez maldito para tirar eles debaixo da maldição. Mas depois da ressurreição, houve um povo judeu que continuou desobedecendo ao Criador. E eles precisavam ser julgados. Vamos lá para Apocalipse 7,14. Vamos. Apocalipse 7, versículo 14. Vamos entender isso aí. Responde, Senhor. Tu sabes que ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e aos branquearam no sangue do Cordeiro. Tá vendo, irmão? O judeu, eles passaram pela grande tribulação. Não foram os gentios não, viu, irmão? O gentio eles foram salvos o quê, irmão? Pela graça. Então, o julgamento tinha que passar a grande tribulação. Ele estava passando a grande tribulação. O João escreve as 7 igrejas da Ásia, né? Então, o que acontece? Eles estavam vivendo a grande tribulação. Mas mesmo assim, eles precisavam passar pelo julgamento. Precisava passar pelo juízo, né, do próprio Criador. Vamos lá para 14, Apocalipse, versículo 7 agora. Apocalipse, capítulo 14, versículo número 7. Vamos entender. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. É vindo a hora de quê, irmão? Do seu juízo. O juízo estava prestes a acontecer, irmão. O templo estava prestes a acontecer. Isso é muito importante nós entender isso aí. Vamos quer ver? Olha o que o próprio Criador, o próprio Jesus falou lá em Mateus
3, Mateus 24, 3. Olha só, vamos entender isso aí. Mateus, capítulo de número... Lê o versículo 2 e 3, irmão. Mateus 24, versículo 2 e 3. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou, né? Perguntou ele. E eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Jesus se assentado no Monte das Oliveiras. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos disseram a ele, em particular, e dissemos, quando acontecerão essas coisas? Parou por aí. Os próprios discípulos estavam incomodados. Que dia que seria o juízo? Mateus 24, 36 diz lá que ninguém sabe o dia e nem a hora. Nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas somente o quê? O Pai. Oh, glória! Isso é muito importante. Agora vamos entender Mateus 24, 34 e 35. Vamos entender o julgamento, para que dia era, para que mês era, para que ano era, para que geração era. E eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Vai, o continua. céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tá vendo, irmão? Não passará essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras... Quer dizer, a profecia de quem, irmão? De Jesus de Nazaré. Lucas 19, 43... 44, ele sobe no Monte das Oliveiras, profetiza o juízo, profetiza a queda do templo, a derrota do judeu, a morte. Irmão, segundo os historiadores, diz que morreu mais de 1 milhão de judeus no juízo. Por quê? Por causa das suas tradições. Eles não obedeciam a Deus, né? As pessoas estão dizendo que adoram a Deus, mas em tradições religiosas, né? Não adora a Deus em espírito e verdade pela fé. Tem que ter tradições e se afasta de Deus da sua mente. Então, irmãos, o julgamento para o judeu, irmão Ademilton, era profecias. As profecias, se eu for ler aqui as profecias, nós vamos ficar aqui a noite toda. Eu fui só no básico, só uma pincelada aqui nesse tema. Por que os judeus foram julgados? Por que o judeu seria julgado? Então os judeus foram julgados por causa das suas tradições. As suas tradições, vocês obedecem mais às tradições do que os mandamentos, irmão, né? Olha só o que separava o judeu de Cristo. Mesmo assim, o Criador se fez maldito, maldição para tirar eles debaixo de maldição. Mas salvou algum judeu na era, pela graça. Mas outros judeus não queriam salvação, queria estar nas suas tradições. Por isso que Paulo, quando ele sobe ao paraíso, quando ele desce, Paulo combate, ele fala assim, ó, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei o que, irmão? A fé. Qual o combate de Paulo? Era tirar os rudimentos, hein? As circuncisões que estavam nas reuniões das igrejas primitivas, já estavam implantadas. A luta de Paulo era essa. Os gentios, salvo pela graça, o judeu aonde eles estavam reunindo, estava misturado com o gentio. Muitos gentios se converteram a Cristo, mas não queria deixar sua tradição. 1 Coríntios, versículo de número, capítulo 11, versículo 20, Paulo diz lá, olha, quando vocês se reunirem num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo, ele deu essa ordem numa igreja mista de judeu e gentio. Vocês, quando estiver reunidos, não comam a ceia do Senhor. Por que Paulo falou isso? Porque Cristo já era Espírito. E quem era Espírito estava endereçado em adorar o Rei em Espírito e em verdade. Amém, querido? Ficamos por aqui. O julgamento do judeu. Pode falar, irmão Ademilton. A pergunta foi: por que o julgamento foi para os judeus? Sim, pelos rudimentos. Pelos rudimentos, pelas suas tradições, porque eles não receberam, né, a Cristo. Entendeu, irmão? Eles não receberam a Cristo, mas mesmo assim, pelas suas tradições, o Criador amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E pelo seu corpo se fez maldição para tirar os que estavam debaixo de maldição.
Olha só esse amor desse nosso Criador. Sabe por que Cristo fez isso? Por causa dos espíritos que Ele formou desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Amém, querido? Quantos podem aplaudir a Cristo aqui? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, meu Deus, mais uma vez, pelo esse entendimento, meu Deus. É um entendimento extenso, muitos vídeos precisaria, mas hoje, né, com esse tema curto aqui, que os irmãos entendam, que os inscritos entendam, em nome do nosso Criador, muito obrigado nessa noite, queremos ser grato a Ti, amém e amém. Maravilha!